A atacante Carol de São Paulo sofreu uma lesão no joelho direito durante a goleada por 4-0 de São Paulo diante do Santos na última segunda-feira pelo Paulistão Feminino. A jogadora passará por uma cirurgia para reparar o ligamento cruzado anterior. Carol foi a autora do primeiro gol de São Paulo na vitória contra o Santos e teve que deixar o gramado aos 40 minutos da primeira etapa após sofrer um entorse no joelho direito durante uma disputa de bola. A atleta foi atendida no gramado e levada ao hospital. A atacante do São Paulo está no clube desde 2020 e marcou 10 gols em 27 jogos nesta temporada, além de ser artilheira da equipe no estadual com 6 gols. Carol deve ser baixa para a grande decisão do Paulistão Feminino contra o Corinthians, que deve ocorrer em dezembro. João Rojas perdeu espaço no São Paulo e tem o futuro em xeque no time para a temporada do ano que vem. O jogador possui contrato até o fim deste ano e ainda não recebeu sinalização da diretoria para discutir um novo contrato com o São Paulo. Há pessimismo em relação à continuidade do atacante no clube, até pela queda nos números de jogos e minutos depois da renovação de contrato após o título do Paulistão no fim de maio. Antes de renovar o contrato, que terminava no fim de maio, Rojas atuou em 14 dos 22 jogos do São Paulo, ou seja, o atacante esteve em 63% das partidas no primeiro semestre, marcado pelo título do São Paulo no Paulistão. Depois da renovação, Rojas atuou em 16 dos 38 jogos seguintes do São Paulo na temporada. A presença em 42% ratifica a perda de espaço e também marca no número de minutos em campo. Em 2021 foram 4 gols pelo São Paulo. Antes da renovação, Rojas atuou em 542 minutos dos 1.980 jogados pelo São Paulo. Depois de segurar a presença até o fim do ano, foram 618 minutos em 3.420. Desde a queda para o Palmeiras na Libertadores em 17 de agosto, quando entrou no intervalo, Rojas atuou apenas 85 minutos. O equatoriano foi titular na vitória por 1-0 sobre o Sport e entrou com opção no empate contra o Cuiabá, justamente o último jogo de Crespo. Com Ceni, Rojas ainda não ganhou oportunidades de entrar em campo. O atacante permaneceu com opção no banco de reservas na estreia do novo técnico contra o Ceará, na derrota para o Red Bull Bragantino e na vitória contra o Internacional. Esse cenário justamente na reta final do ano, quando a possível continuidade será discutida. Até agora não há conversas e o futuro de Rojas parece cada dia mais distante do São Paulo. As próximas semanas devem definir o futuro do jogador. O lateral Reinaldo foi reserva do São Paulo nos 4 últimos jogos de Crespo no comando do time. O argentino preferiu o João Wellington. Agora, com Ceni no comando, o jogador de 32 anos recuperou a posição e está a uma assistência de igualar o número de passes a gol que deu em 2020. Ao deixar Gabriel Sara em condições de abrir o placar contra o Internacional no último domingo no Morumbi em vitória por 1-0, Reinaldo chegou a 11 assistências em 2021, um a menos do que na temporada passada, quando foi o principal garçom do São Paulo. Ele, porém, tem 44 partidas nessa temporada e pode fazer outras 9 as rodadas restantes do Brasileirão. Em 2020, ele alcançou 12 assistências em 57 jogos. Apesar de ter disputado posição na temporada com Wellington e de ter sido preterido em alguns momentos, Reinaldo está entre os jogadores que mais estiveram em campo pelo São Paulo. Até aqui só Volpi e Léo foram mais presentes do que o lateral. Com a chegada de Ceni, Reinaldo voltou a ser o dono da posição. Ele ficou em campo nos 90 minutos contra o Corinthians, quando deu uma assistência para o gol de Caleri e contra o Red Bull Bragantino, e foi substituído no fim das partidas contra Ceará e Internacional. Nessa última, ele foi aplaudido pela torcida ao deixar o gramado.
Kaká, ídolo do São Paulo, iniciou na última terça-feira um período de observações no Esteira Barra Funda. O ex-jogador está fazendo curso na CBF para tirar a licença A de técnico. Nesse período, Kaká vai acompanhar atividades comandadas por Ceni e sua comissão técnica com o elenco São Paulino. Estou fazendo um curso da CBF de técnico licença A e precisa de 50 horas acompanhando um time profissional. Conversei com o Rogério que gostaria de aprender com ele e casou de ser aqui no São Paulo. Com ele e tudo mais, vou completar essas 50 horas com um dos melhores técnicos que temos no Brasil, disse Kaká. O ex-jogador ainda disse que está fazendo cursos na área de gestão esportiva e que esse é seu assunto preferido. Apesar disso, ele não fechou as portas para trabalhar como técnico no futuro. Estou numa fase de estudo, no meu 4º curso de gestão esportiva, que é a área que mais gosto, e no meu 1º curso de técnico. Esse curso de técnico é mais para entender se eu for um gestor, como é cuidar de um técnico. Como jogador, você não pensa em todas essas possibilidades, aquilo que tem que decidir um monte de situações para lidar. Está sendo uma experiência muito rica. Finalizou!